o cinismo da extrema-direita ao falar de direitos humanos. Vamos falar desse assunto, mas antes dá uma olhadinha na nossa vinheta. É impressionante a cara de pau da extrema-direita. Figuras como Bolsonaro, Dudu Bananinha, Carla Zambelli, enfim, eu acho que a lista é tão grande, que se eu tentar aqui citar, eu vou acabar esquecendo alguns, então vamos falar coisa bem geral, né? Esse chorume chamado extrema-direita, ela é interessante, porque antes deles entrarem nessa situação extremamente delicada que eles estão, e merecidamente eles estão, eles falavam dos direitos humanos como se direitos humanos fosse coisa só de bandido, né? Quer dizer, a pessoa que está defendendo direitos humanos está defendendo bandidos. E que a gente vê, de repente, a gente vê essa corja toda dizendo que está preocupado com direitos humanos, né? Então alegam que estão sendo perseguidos, que está se ferindo a democracia, etc, etc, etc e tal. Bom, vamos tentar puxar aqui na nossa memória algumas coisas que aconteceram lá para trás para a gente entender como esse povo ele é de um cinismo extremo, né? São cínicos ao extremo. Se a gente for olhar, né, quando o Jair Bolsonaro ele começou a ter palco naqueles programas lixo, né? Programas que a gente pode considerar de péssima qualidade, CQC, Pânico na TV, o programa lá da Luciana Gimenez, que ele ia lá fazer vamos dizer assim, chacota, né, com os direitos humanos, grandes falas assim que hoje, né, com o tempo, são totalmente intoleráveis. Por exemplo, quando perguntaram para ele se um filho dele quisesse casar com a Preta Gil, ele falou que não, isso não aconteceria jamais, porque o filho dele, os filhos dele foram bem educados, ou ainda em situações piores, né, outras falas, porque ainda ele está, vamos dizer assim, arrumando uma ruga, uma situação de atrito com uma pessoa, mas quando ele chega e fala para um coletivo, né, como ele, no momento em que ele comparou negro com gado, né? Foi lá numa cerimônia envolvendo israelitas, onde ele simplesmente ele vira e fala que lá os quilombolas, tem quilombola que está pesando não sei quantas arrobas, né? Quer dizer, que situação é essa, né? O cara, ele vida toda dele política foi infringindo direitos humanos, um verdadeiro mentiroso, deturpando todas as situações, como uma das coisas que fez ele assim alavancar a carreira dele foi no momento em que o Ministério da Educação estava querendo lançar um kit da escola sem homofobia, que ele, junto com essa corja, foi falar na mídia, na grande mídia, que tratava-se de um kit gay, sendo que não era um kit gay, né? Era um material didático, um material pedagógico, de apoio aos professores, nem para aluno era, que visava o que? Procurava trazer para a escola a ideia de que era necessário ficar atento às situações de homofobia, de transfobia, para que as crianças tivessem proteção quando estivessem sofrendo algum tipo de agressão. Por falar em agressão ainda, essa corja também foi a mesma que disse que quando um menino ele é afeminado, o pai deveria ter, vamos dizer assim, uma atitude violenta com relação a essa criança, que essa criança deixaria de ser, entre aspas, viadinha, né? Que é aquela linguagem primorosa que esse camarada teve. Não bastando, né, essa corja também, o líder dessa corja, ele falou que foi num lugar na Venezuela e tinha umas meninas, e essas meninas elas eram profissionais do sexo e pintou um clima, quer dizer, onde já se viu, quer dizer, o camarada, ele passou o mandato todo dele, infringindo os direitos humanos, infringindo a sua condição como chefe da nação, dando um exemplo de respeito à diversidade. E ele passou o tempo todo fazendo isso. Não bastando, ele copiando o modelo lá do cor de laranja lá dos Estados Unidos,
ele lidera por meio de palavras, por meio de atitudes, ele insinua e coloca uma corja para invadir a Praça dos Três Poderes, entrar nos palácios das praças dos Três Poderes e destruir o patrimônio público, quer dizer, destruição de patrimônio público, para tentar coagir a sociedade e todo o sistema a admitir ele como vencedor. Ele teve uma vitória apertada e, por meio desse tipo de ação, ele achava que ele poderia modificar o resultado das urnas, coisa que o Cor de Laranja fez lá nos Estados Unidos também. A grande diferença, e isso que eu acho interessante de perceber, que às vezes a gente fala mal do Brasil, a gente não consegue entender que, por muitos aspectos, nós temos um sistema que funciona melhor, né? Porque aqui nós estamos processando essa corja está pulando miudinho, já temos vários deles engaiolados, enquanto lá nos Estados Unidos a coisa meio que correu solta, né? E lá chegou a ter morte na invasão ao Capitólio. Então você começa a perceber que essa extrema-direita asquerosa, que vem falar de direitos humanos, e, no entanto, você tem lá lá em Israel, aquela situação escabrosa na faixa de Gaza, né, que você percebe que ali sim está tendo violência dos direitos humanos. E me pergunta, aonde que a extrema-direita está nesse momento para defender aquelas pessoas que estão sofrendo tudo aquilo que estão sofrendo em Gaza? Né? As imagens são simplesmente aterrorizantes. Não tem como a gente não fazer paralelo àquele evento que aconteceu no século XX, que eu não posso ficar detalhando, que a gente sabe que aqui a plataforma ela derruba mesmo, justamente porque existe uma espécie de, vamos dizer assim, de acordo, de proteção, onde você não pode falar o óbvio que você tem ali na faixa de Gaza, toda aquela questão desumana, que remete a justamente aquilo que aconteceu lá na Europa no século XX, na metade do século XX, lá por volta de 1943, 1945. Então, de repente, te vê a extrema-direita, que é contra direitos humanos, clamando por direitos humanos. Então, ela tem falas racistas, ela tem falas homofóbicas, ela tem falas transfóbicas, atitudes políticas que vão prejudicar todas as minorias aqui que eu acabei de citar, que eu acabei de comentar. Ela apoia tudo que é tipo de desmando contra os direitos humanos. O pior, o Bozo Bocó, ele chegou a homenagear um sujeito que lá na ditadura militar, para obter informação e confissões, forçar confissões, fazia assim torturas tenebrosas, como, por exemplo, colocar roedores junto com as partes íntimas de mulheres para poder obter informação. Não bastando, trazer os filhos dessas mulheres, às vezes até mesmo dos pais dessas crianças, para assistirem às torturas que eles estavam sendo submetidos, para que se sentissem humilhados e com medo de que suas crianças sofressem por situação daquele tipo, falassem dessa informação ou que confessassem coisas. Agora eles estão na rede social falando de anistia. Quando você fala de anistia, você já está admitindo uma situação onde você foi condenado. Então eles já estão mostrando fraqueza, né? E tentam comparar as anistias que a esquerda teve na época da ditadura com essa anistia diante desses desmandos horrorosos que nós tivemos no governo do Tenebroso, que foi de 2018 a 2022. Esse governo desse ser horroroso, que não cuidou da pandemia adequadamente, que desmantelou o Ministério do Meio Ambiente, que não fez a gestão do Ministério da Saúde adequada numa situação tão crítica, que se recusou a fazer um lockdown, uma quarentena adequada, porque disse que isso ia destruir a economia. Resultado, nós tivemos milhares de mortes acima do que era previsível diante da situação, porque se você for comparar os países pela população e a quantidade de mortes, é muito fácil você perceber que no Brasil morreu gente demais, que nós fizemos uma quarentena muito mal feita, né? Quantos trabalhadores tiveram que ir trabalhar, pegar ônibus, pegar metrô, pegar trem, conviver com seus trabalhos em situações insalubres e pegar a doença, né? Então, você percebe que essa
esse chorume tenha coragem, a cara de pau de vir pedir anistia. Ele é para eles estarem respondendo o processo por tudo isso, né? Porque agora eles colocam o Brasil, mandam o Dudu Bananinha para ajudar nas chantagens lá fora, para conseguir coagir a justiça brasileira a absolver o Bozo Bocó. Então, quer dizer que os embargos que vão gerar desemprego, vão gerar uma série de situações, pode ser feito para salvar um palhaço. Enquanto a gente falava de quarentena, você não poderia fazer quarentena para salvar milhares de cidadãos, né? Então, veja só a situação, gente, que a gente está passando. Então, de fato, tudo que a gente está vendo aí é surreal e a gente vê a hora mesmo de ver o Bolsonaro enjaulado, porque direitos humanos é assunto sério. Direitos humanos não é essa coisa horrorosa que o Donald Trump anda falando, junto com o Bozo Bocó, Dudu Bananinha, essa gente nojenta. E quem sabe agora a direita começa a entender a importância de termos presídios adequados. Por quê? Porque qualquer um de nós, cometendo ou não cometendo algo errado, pode parar numa situação que vai ter cadeia. Sabe que às vezes a justiça tropeça, existem enganos e tudo mais. Então, quem sabe agora eles veem na realidade das cadeias brasileiras, que as cadeias brasileiras não são hotéis, as cadeias brasileiras realmente são extremamente sofríveis, mas eles nunca em nenhum momento se preocuparam em melhorar as condições carcerárias do país. Agora, nesse momento, estão clamando direitos humanos, porque eles sabem que a prisão está chegando. E a gente não vê a hora do Bozo ser enjaulado. E vai ser. Né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Deixa um like, inscreva-se no nosso canal.